Ok, tudo pronto. Gravação iniciada. Vamos lá. Hoje é dia 26 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, escola da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Essa é mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Nós estamos dentro do calendário com as aulas referentes ao segundo semestre de 2021, e esse semestre vai se encerrar no mês de março de 2022, porque o nosso calendário está um pouco atrasado em função aí da pandemia pelo Covid-19. Lembrando que todos vocês devem ficar muito à vontade para me interromper, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, da forma que você achar mais conveniente. Pode abrir o microfone e perguntar, levantar a mão, postar no chat, do jeito que você achar mais fácil. Não deixe a dúvida passar batido. Coloca aí a sua questão na hora que você achar mais conveniente. Fazendo um rápido resumo aí da nossa primeira aula, eu comentei com vocês que na primeira disciplina de Banco de Dados, no semestre passado, na disciplina de Banco de Dados 1, nós aprendemos a projetar e criar bancos de dados. E que agora na disciplina de Banco de Dados 2, nós precisamos aprender a usar esses bancos de dados. E aprender a usar esses bancos de dados significa, principalmente, aprender a linguagem usada pelos softwares de bancos de dados, que é o SQL. E quanto mais habilidade você tiver na utilização do SQL, mais facilidade você vai ter no desenvolvimento dos aplicativos. Bom, principalmente porque vocês vão perceber que com poucas linhas de instruções SQL, você pode obter uma informação que, para ser obtida através de algoritmos, talvez você tivesse que implementar aí dezenas de linhas de código para obter a mesma informação que você pode obter com 3 ou 4 linhas de código SQL. Então, o SQL realmente é muito poderoso, e quanto mais habilidade, quanto mais você conhece de SQL, menos você sofre na construção dos seus algoritmos, dos futuros sistemas e aplicativos que você vier a criar. Para falar dessa parte, né, de utilização, né, de banco de dados, a primeira coisa que eu fiz na aula passada foi criar um banco de dados de exemplo. Para isso eu peguei um banco de dados que tem no meu site e criamos um banco de dados muito simples, que é esse banco de dados com essas 3 tabelas. A tabela estados, a tabela cidades e a tabela de clientes, que eu não sei se tem cliente, está vazio por enquanto, né? Então, por enquanto, nós temos apenas estados e cidades. E aí eu vim aqui para o manual e mostrei para vocês que o principal comando que nós começamos
a estudar agora é o Select. A gente vai trabalhar principalmente nessa parte do manual aqui, que é o item 6.4, na parte de manipulação de dados, onde nós, na disciplina de banco de dados 1, nós aprendemos apenas o insert, porque nós aprendemos a criar banco de dados e inserir dados. Então, a inserção foi feita através desse comando insert, e agora nós passamos a estudar esse comando select. E esse select, eu mostrei para vocês aqui no manual, que é esse comando aqui com esse monte de opção, esse monte de alternativa, e eu disse também para vocês que nós vamos estudar ele de uma forma cumulativa, né? A gente começa a ver recursos mais simples e depois vai incrementando as outras funcionalidades disponíveis nesse comando. Uma coisa importantíssima que eu expliquei na aula passada também é com relação ao resultado desse comando. Toda vez que você executa uma instrução select, é importante lembrar que você vai ter como resultado uma matriz. E vocês vão me ouvir falar muito de matriz resultante. Eu falei disso na aula passada também. Se eu envio uma instrução para o software de banco de dados e ele me devolve as informações, essas informações que o software de banco de dados me devolve, elas vêm em formato de matriz. São algumas colunas e algumas linhas. E a quantidade de colunas e linhas depende de alguns fatores que eu, inclusive, já comentei na aula passada também. Dentre os exemplos, a gente pode pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui a tabela de cidades e eu poderia vir aqui na aba SQL para escrever um comando, e para isso seria interessante eu vir aqui do lado esquerdo quais são as colunas disponíveis na tabela cidades. A tabela cidades conta com as colunas área, código, estado, nome e população. E aí eu falei para vocês que basicamente nós temos o select e o from. O select, no select eu especifico quais as informações me interessam, e aí cada item que eu coloco aqui se transforma numa coluna da minha matriz resultante. Então eu posso pôr aqui, por exemplo, o nome, posso pôr aqui o código, posso pôr aqui a população, e no from eu especifico qual a tabela onde é possível obter essas informações que eu desejo. E aqui no exemplo que eu estou criando, a tabela é a tabela de cidades. Bom, então aqui, olhando para esse comando, eu sei que eu vou ter uma matriz resultante com 3 colunas e a quantidade de linhas vai depender do conteúdo que tem nessa tabela de cidades. Então, se eu executar esse comando, vocês vão perceber que aqui no resultado, o resultado tem as colunas nome, código e população, ou seja, uma matriz resultante com 3 colunas e várias linhas. E aí essas linhas foram consultadas a partir das informações armazenadas dentro dessa tabela no banco de dados. Bom. Professor. Sim, pode falar. O PHP Admin é um servidor que o senhor paga? Tipo assim, ele é exclusivo para o senhor dar aula? Como que funciona? Tem aquele negócio que a gente também está fazendo código também? Tá, vamos lá. O PHPMyAdmin é um software, um aplicativo que foi desenvolvido usando a linguagem de programação PHP e é um aplicativo que oferece para um internauta ou para um usuário uma interface para interagir com o MySQL ou MariaDB, que é um software de banco de dados.
Porque, veja bem, eu expliquei, acho que até expliquei na aula passada, quando você tem um banco de dados, você tem um software que toma conta desse banco de dados. E você não tem acesso direto ao banco de dados. Tudo o que você precisa, você faz conversando com esse software. Toda empresa vai ter esse software? Oi? Toda empresa que você for trabalhar vai ter isso? Não. O PHP MyAdmin é um das dezenas de opções que existem no mercado para se trabalhar. Eu vou mostrar um outro para vocês aqui, ó. É um outro que eu tenho o hábito de usar também. Deixa eu abrir ele aqui que eu mostro para vocês. Professor, na verdade, a minha pergunta foi se toda empresa, eu não sei se o senhor entendeu direitinho ou eu falei errado, mas se toda empresa tem que utilizar esse software para conseguir se comunicar com o banco de dados. Nós temos duas situações. Uma primeira situação, que é uma empresa que desenvolve software, certamente ela vai precisar de ferramentas com essas características. Agora, uma empresa que usa um software ou um aplicativo, normalmente não. Normalmente, por exemplo, se você vai num supermercado, que tem lá o caixa, você põe os produtos no carrinho, na hora que você passa no caixa, a funcionária do caixa, ela está usando um software de fazer as vendas do supermercado. Isso então, aquele computador puxa no banco de dados, né? Exatamente. Aí aquele software que está rodando no caixa, ele se comunica direto com o banco de dados do supermercado. Esse tipo de ferramenta que eu estou te mostrando no PHP MyAdmin é uma ferramenta normalmente para o profissional de TI, para que ele possa usar para ter uma ferramenta de interação com o banco de dados para fazer determinados procedimentos. Como vocês viram, nós podemos usar ele aqui para criar banco de dados, para alterar a estrutura do banco de dados. Então, seria uma ferramenta de gestão de banco de dados. Não é uma ferramenta para o usuário final. O usuário final usa o software que foi desenvolvido. E esse software que conversa com o banco de dados. Lembrando sempre que, nos dois casos, vai haver uma comunicação desses softwares, dessas ferramentas, com o software de banco de dados. Ok? Entendi. Até porque esse tipo de ferramenta aqui, ela tem que ser restrita, não pode ficar livre para qualquer um usar, porque você está percebendo aqui que com essa ferramenta nós temos acesso ao banco de dados para fazer o que a gente bem entender, né? Eu consigo pagar, criar coisas aqui direto, lá dentro do banco de dados, obviamente, interagindo com o SGBD, né? Então, o usuário leigo, o usuário final, ele usa o aplicativo ou o sistema, porque lá dentro tem algoritmos com uma série de regras que vão implementar os processos definidos, né, para aqueles casos. Entendi. E assim, por exemplo, como a gente está aprendendo PHP MyAdmin, aí eu vou entrar numa empresa para trabalhar na parte de banco de dados. Aí, no caso, eu vou ter que aprender sobre qual software eles estão usando lá dentro? Então, o que você tem que perceber é que os procedimentos são muito parecidos, né? Deixa eu te mostrar um outro software, eu estava até pegando ele aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo conectar ele aqui em algum lugar. Eu vou pôr um servidor local meu aqui para rodar, para te mostrar um outro software. Você vai ver que eles são muito parecidos. Então, olha só, esse aqui ó, é um outro software que você pode usar para fazer essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui no PHP MyAdmin, tá? Eu vou, inclusive, fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o site, que é o ReideSQL. Esse aplicativo que eu vou mostrar para você agora é esse site aqui, ó. Ele é um aplicativo gratuito. E é esse software aqui, ó. Então, por exemplo, abrir mais de um. Então, quando eu abro esse software, ele fala assim, você quer conectar em qual banco de dados? Aí eu tenho alguns já configurados aqui de algumas coisas que eu tenho. Então, eu tenho um servidor local, eu mando abrir.
E ele traz, ó. Tá vendo? Então, se você perceber, você vai imaginar, você vai perceber que essa ferramenta aqui é muito parecida com a PHP-MyAdmin. É lógico que tem diferenças gritantes. Isso aqui é um aplicativo que eu instalei no meu Windows, tá? O PHP-MyAdmin, ele roda dentro do browser. Ele é um aplicativo com características web, né? Então, aqui, ó, se você for ver, ó, eu tenho as tabelas, igual a gente vê lá no PHP-MyAdmin, ó. Se eu clicar numa tabela dessa aqui, ó, eu consigo ver, ó, deixa eu maximizar aqui, ó, consigo ver a estrutura, quais são as colunas que tem, consigo ver os dados, ó, tá vendo? Então, assim, é muito parecido com o PHP-MyAdmin. E agora, igual essa que eu estou mostrando para vocês aqui, existe mais trocentas, né? E aí, outro detalhe interessante é o seguinte, é que, normalmente, quando você escolhe um software de banco de dados, praticamente certo que o mesmo fabricante vai ter soluções para te atender nesse quesito aqui também. Entendeu? Então, aqui, esse RaidSQL, ele antigamente ele era só para MySQL, hoje ele já é mais abrangente, ele é compatível com outros softwares de banco de dados também. Deixa eu ver se aqui até fala quais. Antigamente era... Que dinossauro que, gente? Viu, hein? Aqui ele está mostrando as conexões, as imagens, mas... Não, deixa eu sair daqui, está cheio de propaganda nesse troço. Então, hoje esse software aqui ele é compatível com outros softwares de banco de dados, além do MySQL e MariaDB. Tá? Mas, assim, esse tipo de software aqui é igual o MySQL Workbench que nós usamos na disciplina de banco de dados 1. Eu falei para vocês que tinha lá o Workbench, mas existem dezenas de outros softwares que fazem a mesma coisa que o Workbench. E aí, o que é o importante nessa hora? É você entender os conceitos, né? Então, se você entende os conceitos, se você trocar de software, você vai, logo, você vai ter facilidade de usar esses outros softwares também. Então, é relativamente tranquilo, tá? Bom, gente, agora, olha só. Eu queria abrir um ponto aqui que é extremamente importante. Hoje e nas próximas aulas, nós vamos continuar descobrindo novas funcionalidades do Select, que é um comando basicamente de consulta. Por que de consulta? Porque através desse comando eu monto uma sequência de instruções dentro desse comando, mando para o software de banco de dados, e dentro desse processamento que o software de banco de dados faz, ele vai me devolver as informações que eu solicitei de acordo com os critérios que eu estabeleci nesse comando. Mas aí tem um outro ponto que não é uma coisa só de MySQL e MariaDB, mas praticamente todos os softwares de banco de dados têm essas mesmas funcionalidades. Aí eu preciso que vocês deem uma atenção especial aí nos seus estudos para essa parte aqui, ó. Desse manual que eu disponibilizei para vocês, eu gostaria que vocês dessem uma estudada com muita calma e carinho nesses 3 tópicos aqui, ó. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4. Deixa eu ver se eu dou conta de sublinhar esse negócio aqui. Isso aqui, ó.
essas três crianças. Ou seja, funções string, funções numéricas e funções de data e hora. Por que eu gostaria que vocês estudassem isso aqui com muito carinho? Porque graças a esse conjunto de funções que já existem dentro do SQL, eu consigo aplicar uma série de critérios com muita facilidade na obtenção das informações que eu desejo. Vou dar exemplos práticos. Vou começar com as funções string. Mas tudo que eu fizer aqui de exemplo com essas funções, o que eu quero que você faça? Eu quero que você primeiro vá lá nas funções string, que é esse item aqui, ó, 6.3.2. E aí eu quero que você dê uma olhada em todas as funções string. Aqui tem uma, ó. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Todas as funções sempre tem o nome da função, os parâmetros que ela usa, uma explicação do que essa função faz e alguns exemplos aqui, ó. Tá? Vou pegar uma função aqui qualquer para te fazer um teste e te mostrar como é que você faz essa simulação. Não é só pegar o manual e ficar lendo, não, tá? Você vai pegar função por função e fazer um teste. Ah, como é que eu faço esse teste? Vou te mostrar. Aqui, ó, tem essa função lcase ou lower. São sinônimos, então é a mesma coisa. Tanto faz eu usar essa ou essa, é a mesma coisa, tá? O que essa função faz? Retorna o que eu passar para ela como parâmetro, todos os caracteres alterados para letras minúsculas. Ah, então, se eu usar essa função lcase ou lower, o software de banco de dados automaticamente vai pegar o que eu pedi aqui dentro e converter para letras minúsculas. Então, isso quer dizer que eu posso fazer isso aqui agora, ó. Então, eu tenho nome, código, população. Vejam que o nome das cidades tem apenas a primeira letra maiúscula e o resto tudo minúsculo. E se eu quiser, então, uma quarta coluna nessa matriz resultante, só para mim ver, com a função lower. Escrevi certo, hein? Escrevi. E aqui dentro da função, gente, função tem o nome da função, abre e fecha parênteses. E não coloque espaço aqui, ó. Entre o nome da função e o primeiro parênteses, não tem espaço. Tem que ser junto aqui, ó. Lower, abre parênteses. E aí, aqui dentro, eu vou colocar novamente o nome da cidade. Certo? Então, eu estou pedindo um quarto item na matriz resultante, que é o nome das cidades, só que agora o nome vai estar com todas as letras convertidas para minúsculo. Vamos executar e ver o resultado. Olha aqui. Veja que todas as cidades agora têm o nome completamente escrito com a letra minúscula. Do mesmo jeito que existe o lower, em algum lugar aqui para baixo tem o upper. Então, eu vou editar aqui, ó, e vou colocar mais uma outra coluna, que vai ser o ucase. Ucase e upper, eu acho que são sinônimos, tá? Então, ó, é uma outra função que tem lá no manual. Vamos executar? Olha lá. Agora eu tenho o nome da cidade escrito todas as letras maiúsculas. Então, perceba que com o simples uso de uma função, eu já consigo trazer frases ou palavras já tudo em letra maiúscula ou em letras minúsculas. Então, é um recurso bem interessante que pode ser aplicado aí dentro do seu código de acordo com a necessidade. Aqui tem uma outra função que eu acho muito simpática também, que é a função left. Essa função left é esquerda em inglês, né? E ela tem dois parâmetros, str e tam. O que são esses parâmetros, professor?
Então, olhando para esse manual, nessa parte aqui do left, eu já tenho que entender que, ao usar a função left, eu preciso informar para essa função 2 parâmetros, separados por vírgula. O parâmetro str é a string, ou seja, pode ser o nome da cidade, pode ser... É uma coluna que seja do tipo string, né? Uma coluna de uma tabela. E aqui esse tam é o tamanho em caracteres. Então, traduzindo essa função, pegar a partir do lado esquerdo da string um determinado tamanho em caracteres. Vamos para a prática para entender melhor. Eu posso querer fazer o seguinte, ó, eu vou até diminuir um pouquinho esse negócio aqui, deixa eu tirar esse código. Bom, eu posso querer fazer eu vou tirar esse nome aqui também, só para... Tá, então eu vou colocar aqui, ó, a função é left. Left, como é função, abri e fechei parênteses. Essa função eu vi lá que são 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a string. A string que eu quero é o nome da cidade. Isso significa dizer que eu quero pegar o nome da cidade e eu não quero o nome inteiro da cidade. Eu quero um pedaço à esquerda do nome da cidade. E aí, o segundo parâmetro da função left é o tamanho desse pedaço que eu quero à esquerda. Então, se eu colocar, por exemplo, 6, o que eu estou dizendo para o software de banco de dados? O MariaDB, você vai pegar a coluna nome da tabela cidades, partindo do lado esquerdo do nome, você pega os 6 primeiros caracteres. Vamos executar para ver? Então, veja no resultado, que está aqui a última coluna, que eu tenho nessa coluna os 6 primeiros caracteres do nome da cidade. Então, Uberaba ficou Uberab, com B mudo. Uberlândia ficou Uberlã. Araxá, como são só 5, veio inteiro. Sacramento ficou só Sacram. Pegou só. Vejam que é sempre os 6 primeiros caracteres. Campinas ficou Campim. Igarapava, Igarape. Jales era só 5. Então, com a função left, eu consigo pegar um pedaço à esquerda de uma string e aqui eu especifiquei o 6, que é o tamanho. Se eu colocasse 3, o resultado, ó, Uberaba ficaria Ubé, Uberlândia Ubé, Araxá Ara, Sacramento Saque, Campinas Cam, e assim sucessivamente. Então, com a função left, eu consigo pegar um pedaço à esquerda. E aí, esse tamanho de pedaço você define aqui dentro da função. Mão levantada, pode perguntar. Ô, professor, o senhor usou a função left, mas só que antes, né, tem os outros que o senhor usou, né? Que se usar só o left, fica a mesma coisa, no caso? Lembrando que, dentro do select, eu posso pôr vários itens separados por vírgula. Cada item especificado será uma coluna lá na matriz resultante. Tá? Então, se eu deixar aqui apenas o left, eu vou ter uma única coluna na matriz resultante com essa informação que eu estou solicitando. Ó. Então, ficou Ube, Ara, Saque, Can, Iga, Jau, Can, Uba, Nove, Cri, Cate, Goi. Ou seja, também funciona, só que a diferença é que eu tenho uma única coluna na minha matriz resultante lá no final. Ok, professor. Do mesmo jeito que a gente tem left, a gente tem right. Left é esquerda, right é direita. Então, vou pôr aqui o nome, vírgula, 4. E aí eu já vou tirar um pouquinho de coisa aqui.
Vamos tirar esse lower aqui, vamos diminuindo um pouco aqui. E essas funções estão tudo lá no manual que o senhor... Exatamente. Na parte que o senhor mostrou lá, 6.2, 6.2. Isso. Por que eu preciso que vocês estudem esses exemplos? Porque, lembra que eu falei para vocês que tem um monte de exercício que daqui um pouquinho a gente vai começar a fazer? E para fazer esses exercícios, você só vai conseguir fazer se você conhecer esses recursos que tem no SQL. Você precisa conhecer essas funções. Tá? Então, por exemplo, vamos te dar um exercício. Mostrar o nome dos clientes que tem o nome iniciado com uma vogal. Bom, para mim saber se o cliente tem um nome iniciado com vogal ou não, eu preciso pegar a primeira letra do nome dele e testar para ver se é A, E, I, O, U. Então, como é que eu pego a primeira letra do nome de uma pessoa? Eu uso a função left, o nome, vírgula 1. Com isso, o left vai pegar a primeira letra do nome da pessoa. Fala, Matheus. Professor, então vai ter só um banco de dados e a partir de select a gente vai fazer os exercícios? Ou vão ser vários? São vários. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, os exercícios estão nesse site aqui, ó, sqlweb.com.br. Os exercícios estão aqui, eles estão classificados por níveis. Vocês, na disciplina de banco de dados 1, vocês fizeram os exercícios de nível 1 e 2, certo? E agora a gente vai começar a fazer os exercícios de níveis 3, 4 e 5. Nós vamos começar com o nível 3. Então, aqui no nível 3, ó, por exemplo, já tem um banco de dados aqui, ó. As tabelas doenças, pacientes, médicos, cirurgias, tá vendo? Vamos pegar só para vocês, aqui, ó. Olha esse exercício. Mostrar as 4 últimas letras do nome das pizzas. Então, é a função write. Se você não conhece as funções e sabe quais funções existem, para que elas servem, você não faz os exercícios. Porque eu preciso saber que existe a função write, que é uma função que a gente acabou de testar aqui, ó, que por coincidência a gente usou o tamanho 4 também, pegando as últimas 4 letras do nome da cidade. Vamos executar isso aqui. Olha lá, ó. Então, pegando as 3 primeiras letras do nome, Uberaba ficou UB. E pegando as últimas 4 letras do nome, Uberaba ficou Raba. Tá vendo? Araxá ficou Racha. Sacramento ficou Ento, ou seja, pegando as 4 últimas letras. Então, esse exercício aqui está falando exatamente, coincidentemente, isso. Ó. Ele pede para que você faça um comando que mostre as últimas 4 letras do nome das pizzas. Aí, o que a gente precisa fazer? Eu preciso vir aqui, ver qual que é a tabela que tem as pizzas, ver qual que é a coluna nome, está aqui a coluna nome da tabela pizzas, aí eu tenho que montar um comando aqui que vai atender o que está sendo solicitado nessa pergunta. Então, mais para frente, eu vou começar a vir com vocês aqui, começar a explicar e mostrar como é que faz esses exercícios, tá? Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu preciso que vocês estudem essas funções. E como é que você vai estudar essas funções? Você vai vir aqui, vai ver como é que é a estrutura da função, vai ler aqui para que ela serve e vai aplicar ela num banco de dados que você tem aí. Eu imagino que todos já criaram esse banco de dados de exemplo. Vão fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Função left eu já fiz. Essa função locate também ela é bem simpática. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. A função locate ela tem 2 parâmetros. Ela tem a versão com 3 parâmetros também. Mas eu vou usar só 2 parâmetros. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar e vou usar a função locate. Eu vou pegar o nome da tabela cidades e eu vou procurar a letra A. Vamos ver o resultado disso e eu já explico olhando para a matriz resultante. E deu tudo 0. Então, peraí, deixa eu mudar isso aqui. É o contrário. Eu quero procurar a letra A no nome das
cidades. Então, o locate é localizar. Localizar o quê? Isso aqui. Aonde que eu quero tentar localizar? No nome. Nome é a coluna da tabela cidades. Então, eu quero localizar a letra A no nome das cidades. Então, olha só. Qual o resultado que o locate me deu? Ele falou assim, ó, Uberaba. Ele devolveu o número 5. Por que o número 5? Porque a letra A, na palavra Uberaba, a primeira ocorrência da letra A está na posição 5. Olha ela aqui, ó. Uberá. A letra A é o 5º caractere. Em Uberlândia? Uberlândia é o 6º. Araxá. Araxá, a primeira letra é a letra A. Então, veja que a função locate, ela me devolve um número. Professor, no manual também tem falando o que significa subster, subster ali, ó. STR, a gente sabe que é string, mas esse subster, como é que eu posso ficar sabendo desse? Aqui, que ó. Significa? A segunda sintaxe retorna à posição da primeira ocorrência da substring, substr. Então, aqui na explicação, ele fala, ou seja, a ocorrência da substring substr. Então, esse substr aqui é uma substring. Ah, entendi. Entendeu? Então, na realidade, isso aqui, ó, é o... Você viu que eu até fiz confusão aqui, né? Eu pus o contrário. Por isso que é legal você pegar a função no manual e testar aqui na prática, para ver se você... Aí você vê o que acontece, né? Você aprende mais. Exatamente. E é vendo o que acontece e o resultado que você entende como ela funciona. E a função locate aqui, eu tinha posto o contrário. Deu um monte de 0, eu achei estranho e percebi que eu tinha colocado invertido. Então, aqui o primeiro parâmetro é o que eu quero procurar. E o segundo parâmetro é onde eu quero procurar. E a função locate me devolve a posição onde ela encontrou. E um detalhe interessante, eu vou trocar aqui, ó, vou colocar a letra E. Pode ser, não precisa ser só uma letra, tá? Pode ser também uma frase. Então, vou colocar aqui, ó, eu vou mandar localizar RA, RA, no nome. Vamos executar. Então, ó, onde é que está o Rá em Uberaba? Está na posição 4. Uberá. Então, ele achou o Rá aqui, ó, na posição 4. E Uberlândia? 0. Quando é 0, é porque ele não encontrou. Então, em Uberlândia, na palavra Uberlândia, ele não encontrou o Rá. Em Araxá, ele achou na posição 2, ó. Tem o Rá aqui na posição 2 do nome. Sacramento, na posição 4, ó. Ó o Rá aqui, ó, no CRA. Sacramento, tá vendo? Então, o locate é uma função bem interessante para isso também. E aí, gente, tem aqui uma quantidade muito legal. Tem função que não acaba mais aqui. Tem essa aqui, ó, que eu nunca imaginei, nunca usei, e não faço ideia quando é que eu vou precisar de coisa desse tipo. Mas olha só que loucura, esse repeat aqui, ó. Olha só, eu vou editar aqui, eu vou até precisar apagar um pouco de coisa aqui, que senão... Ó, eu vou até apagar tudo. Eu vou usar a função repeat, e eu vou pôr aqui, ó, nome, vírgula 5. Olha que coisa mais inútil. Aí eu te pergunto, em que situação eu precisaria pegar alguma coisa e repetir algumas vezes? Não sei, pode ser até que tenha, tá? Mas olha o que essa função faz. Eu simplesmente falei para a função que é para ela pegar o nome da cidade e repetir uma quantidade de vezes. Então, aqui Uberaba ficou Uberaba, 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 Uberaba. Araxá, 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 Araxá. 5 vezes. E para ficar mais doido ainda, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou enfiar uma função dentro da outra. Isso aqui agora vai ser legal. O que foi, Marcelo? Não tinha dito esse negócio aí que você pôs aí, não. Podemos. O
Pokémon? Deixa eu ver aqui. Pode abrir o microfone aí e falar. Pokémon, tá falando? Ah, é Pokémon. Olha essa aqui, que mais doida essa aqui, ó. Isso aqui é até bom, essa loucura que eu estou fazendo aqui, porque eu mostro para vocês que, eventualmente, um parâmetro de uma função pode ser o resultado de uma outra função. Deixa eu explicar esse negócio. Olha que doido que eu fiz aqui. Eu usei a função repeat. A função repeat pega o que eu coloquei aqui, que no caso é o nome da cidade, e o segundo parâmetro da função é quantas vezes eu quero repetir aquilo. Só que o quantas vezes eu usei uma outra função, que é uma função que me fala qual que é o tamanho do nome, e ela devolve um número. Então a função length nome, ela vai ver qual que é o nome, o tamanho do nome. Por exemplo, Uberaba. Uberaba, o tamanho é 7. Por quê? Uberaba tem 7 letras, então é 7. Então, você vai ver que Uberaba repetiu aqui 7 vezes Uberaba. Uberaba, Uberaba, 4, 5, 6, 7. Araxá. Araxá tem 5 letras, então repetiu Araxá 5 vezes. Então, o que eu fiz aqui de esquisitice, né? Eu usei uma função, e essa função length, ela devolve um número, e esse número que ela devolve vai ser usado aqui como o segundo parâmetro da função repeat. Então, a função repeat vai pegar o nome da cidade e repetir quantas vezes? Quanto o número retornado por essa função, que dá tamanho do nome, né? Então, ficou mais loucão ainda esse negócio aqui. Mas foi legal isso aqui para vocês perceberem que dá para usar uma função como o resultado de uma função como parâmetro, né? Essa função replace também ela é muito legal. Por exemplo, eu posso vir aqui, deixa eu tirar esse repeat aqui, que esse repeat é muito louco. O replace, né, que eu falei, o replace é muito legal. Como é que funciona o replace? String dá para. Tá. Então, eu vou pegar o nome da cidade, vou procurar pela letra A, e toda vez que eu encontrar a letra A, eu vou colocar 3 pontinhos. Ponto, ponto, ponto. 3 pontinhos ficou esquisito, né? Vamos testar assim, depois a gente testa de outra forma. Então, o que a função replace faz? Importante, gente. Importante. Quando eu faço um comando select, do jeito que nós estamos fazendo aqui, nós, em hipótese alguma, estamos alterando o que está armazenado dentro do banco de dados. Não se altera. O comando select, ele pega, o software de banco de dados, pega as informações dentro do banco de dados, e quando ele vai devolver essas informações para a gente, as funções fazem as alterações nos dados que estão sendo enviados. Lá dentro do banco de dados, nada mudou. Se colocar o replace umas 100 vezes, o que acontece? Então, não entendi como replace 100 vezes, porque o replace... deixa eu executar o replace aqui para você ver o resultado primeiro. Então, olha só o que aconteceu. Com a função replace, eu pedi assim, o banco de dados, pega para mim o nome das cidades aí, dentro do banco de dados, e quando você for me devolver essa informação, onde você achar a letra A, você troca por 3 pontinhos. Então, veja o resultado aqui, Uberaba tem o A, ficou 3 pontinhos no lugar do A. Uberlândia também ficou 3 pontinhos, Araxá, tá vendo? Onde tinha a letra A, ele trocou por 3 pontinhos. Então, na realidade, lá dentro do banco de dados, continua do mesmo jeito que estava, nada mudou. É só no resultado, na matriz resultante que o software de banco de dados vai mandar para mim, que ele faz esses ajustes que eu pedi, né, através do meu comando. Tá tranquilo? Essa aqui é outra também, gente. Essa aqui é outra também que... Não, se bem que já
Já tem exercício lá no site lá de exercício que precisa usar essa função aqui. Essa função reverse, gente, você pega o negócio escrito ao contrário. Olha que doido, ó. Vou pôr ela aqui, ó. Reverse. Vou pegar o nome da cidade. Vamos executar. Então, ó, Acho que isso aí seria bom para o banco de dados estar codificado, né? mais ou menos, né? Criptografado, sei lá, bagunçaram. Só pra Às vezes você vai fazer um algoritmo de criptografia, dentro desse algoritmo, talvez escrever aquilo ao contrário pode ser uma estratégia de criptografia, né? Mas aqui, ó, Uberaba, o que o reverse fez? Abarebo. Araxá, olha que legal, gente. Ah, não. Araxá, achei que tinha ficado igualzinho, não. Mas Araxá ficou Axará. Sacramento, Otnemarcas. Campinas fica Sanipimac. Ele simplesmente escreve o troço ao contrário. E aí vai. Alright, que eu tinha falado para vocês, já mostrei. E aí tem o substring é legal, hein? O substring eu posso pegar um pedaço. Então, por exemplo, ó, deixa eu ver o que eu vou tirar aqui. Deixa eu tirar esse replace aqui. Eu quero só um pedaço do nome da cidade. Então, como é que eu faço? Substring. Então, eu vou falar assim, ó, substring, eu quero pegar o nome da cidade, eu quero pegar um pedaço. E esse pedaço, como é que é esse pedaço? 2,4. O que significa o 2? O que significa o 4? Vamos entender. E até executando que é mais fácil você entender. Aqui, ó, de Uberaba, ele pegou Bera. O que é o Bera? A partir do segundo caractere, então vamos entender. Substring, nome, vírgula 2, vírgula 4. Então é o nome da cidade. O que é o vírgula 2? O segundo caractere, que é a letra B. O B. E o que significa o 4? Os 4 próximos. Então, o segundo é o B, o terceiro é o E, o R é o quarto, o A é o quinto. Então, a partir do B, que é o segundo, os 4 próximos. Certo? Então, é o ponto de partida, é o segundo, é o 2. E a partir dele, eu pego os 4 próximos caracteres. Então, é assim que funciona a função substring. Então, isso aqui também é legal, porque eu posso pegar um pedaço de uma frase, um pedaço de um nome. Então, substring é uma função legal também, boa de se usar. E aí, tem mais algumas coisinhas. Funções numéricas, funções matemáticas. Tem algumas coisinhas aqui legais também que vocês podem depois dar uma olhada. Mas o que eu quero ver com vocês aqui, que eu acho muito poderoso, muito importante aprender, são as funções de data e hora. E aí, para explicar as funções de data e hora, eu preciso cadastrar alguns clientes. Porque na tabela de cidades e de estados eu não tenho nenhuma coluna datetime. E datetime eu tenho só aqui na tabela de clientes. Então, eu vou cadastrar alguns clientes aqui. Vou usar aqui insert into clientes cidade, nome, endereço, sexo, nascimento, os valores, cidade, vou pôr 1 também, o nome, Zeca da Silva, o nome, o endereço, Avenida de Saudades 7, o sexo masculino, o data de nascimento. Lembrando que, ó, vocês devem lembrar de banco de dados 1. Toda vez que a gente vai inserir uma data de nascimento, o formato é ano, mês, dia. Certo? Então, deixa eu copiar isso aqui. Inserir pelo menos uns 4 aqui.
inserir 5. Então, vamos lá. O 1, o 2, o 3, o 4, opa, e o 5. Cidade 1. Ah, gente, faltam as aspas aqui, por isso que tá dando esse erro. Eita, caramba. Aspas, 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 aspas. Cidades, vamos pôr aqui 1, 4, 2, 6, 1. Zeca da Silva, Maria Doidona, Flávia Brito, Joana Prates, Ricardo Brota, Avenida Central, número 17, Rua Goiás 47, Avenida Pirapora, número 42, Avenida Melhorada 452, Ricardo é de sexo masculino, a Joana é de sexo feminino, a Flávia é feminino, a Maria é feminino, e vamos mudar um pouquinho dessas datas aqui, né? 1977, do dezembro, dia 12. Aqui vai ser 2001, outubro 22. Aqui vai ser 2002, mês 6, dia 13. Finalmente aqui, 1999, dia janeiro, dia 31. Pronto, vamos inserir essas pessoas aqui. Deixa eu copiar esse troço aqui, porque se der errado, nossa senhora. Vou digitar esse monte de coisa. Executando. Lindo, lindo, lindo. Temos clientes cadastrados agora. Estão aí os nossos clientes. Temos o cliente Zeca da Silva, Maria Doidona, Flávio Brito, Joana Prates e Ricardo Brota. São 5 clientes. Está aí as respectivas cidades, endereço, sexo e nascimento. O nascimento aqui é a coluna que nos interessa. Nos interessa porque, para mim, te mostrar, demonstrar como funciona algumas funções de data e hora, eu preciso ter no banco de dados alguma coluna que seja do tipo date, ou date time, ou timestamp, tá? Tem que ser desse tipo para que eu possa mostrar para vocês como funciona. Então, vamos dar uma olhadinha nas funções que eu tenho aqui. Essa função aqui é legal, ó. Day of week. Ela retorna um número correspondente ao dia da semana. Se ela devolver 1, é porque é num domingo. Se devolver 2, é segunda. E até 7, que é sábado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer um select. Vou mostrar da tabela clientes. Eu vou pegar o nome do cliente, o sexo do cliente, a data de nascimento do cliente e vou usar essa função para saber que dia da semana esse cliente nasceu, porque essa coluna nascimento da tabela clientes tem a informação que é a data de nascimento desse cliente. Então, olha só que interessante, só usando esse day of week, eu vou pôr aqui agora, ó, day of week, essa função, só passar para ela um date ou date time, que no caso aqui é a coluna nascimento da tabela clientes, ele já vai me devolver um número. Então, vamos executar para ver. Então, olha aqui que interessante. O Zeca da Silva, que nasceu no dia 23 de fevereiro de 1988,
esse 23 de fevereiro de 1988 é uma terça-feira. Ó, o número 3 aqui, ó. O que esse número 3 representa? O número 3, se 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça. Ok? Aqui, ó. A Joana Prates. Ela nasceu no dia 13/6/2002. Que dia que foi isso? Foi uma quinta-feira. Então, olha só aplicar uma função que você tem uma informação aí muito interessante, que é saber que dia da semana foi aquela data. E percebam que ela tem uma variação. O day of week, 1 domingo, 2 segunda, até 7 sábado. Weekday é outra função que faz a mesma coisa, porém, ela começa com 0 segunda, 1 terça, 2 quarta, até 6 domingo. Então, vai de 0 a 6. Eu, particularmente, prefiro a day of week, porque fica mais interessante, porque 1 domingo, 2 segunda, então se 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta, 5 é quinta, 6 é sexta, eu acho mais simpático essa daqui. Mas as duas oferecem aí o mesmo recurso, apenas com essa diferença na numeração. Então, essas Aí ali na data eu tenho que colocar 0, 1 e tal, aí vai me retornar a data? Não. A weekday, ela faz a mesma coisa, só que ela te devolve um número diferente. Quer ver, ó? Vou usar ela aqui, ó. Fazendo a mesma coisa, nascimento, tá? Só que ela devolve números diferentes. Então, dia 23 de fevereiro de 1988 foi uma terça-feira. Só que a terça-feira, a função weekdays é o 1. 1 é terça, tá vendo? Ó? Então, ó, por isso que voltou esse 1 aqui, ó. Voltou esse 1 aqui, porque para a função weekday, se ela devolver 1 significa terça. Certo? Certo. Vamos lá. Essa aqui é uma função que me devolve o dia do mês. Então, aí é simplesmente, por exemplo, se eu pegar essa aqui, ó, a Flávia Brito, 22 de outubro de 2001. Então, a função só vai me devolver o 22. Tá vendo? Ó? Day of month. Dia do mês. Vamos pegar ela aqui. Vamos testar ela. Day of month. Dia do mês. Nascimento. Então, vamos executar. Ela simplesmente pega o dia, né? Que são os dois últimos caracteres aqui da data de nascimento, tá vendo? Então, 23, ó. 12 aqui, 12 aqui. Mas, vou te dar um exemplo onde essa função aqui seria interessante, ó. Eu quero todos os clientes que nasceram na primeira quinzena do mês. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar essa função para pegar o dia do mês que o cara nasceu e ver se está no intervalo de 1 a 15. Entendeu? Nós vamos aprender essas coisas desse tipo também. Aqui ele te dá o dia do ano. Olha que legal. Ou seja, vai de 1 a 366, se for ano bissexto, né? Day of year. Vamos testar ele. Day of year. Vou botar o nascimento aqui dentro. Vamos lá. Olha lá, o dia 23 de fevereiro de 1988 foi o dia 54 do ano. Dia 12 de dezembro de 1977, 12 de dezembro foi o dia 346 do ano. 31 de janeiro de 99, obviamente, foi o dia 31 do ano, né? Que é o 31º dia do ano. Então, é outra função que a gente tem aí também. Do mesmo jeito que eu tinha uma função que me dava só o dia, eu tenho uma função que me dá o mês. E eu já vou mostrar para vocês que dá para separar. Vou pegar isso aqui tudo. Eu vou colocar. Dá para pegar o dia. Nascimento.
para pegar o mês. Dá para pegar o ano. Tudo separado. Olha que legal. Então, eu tenho aqui, ó, dia 23 de fevereiro de 1988. É uma informação só. Aqui eu separei ela. O dia 23, o mês é 2 e o ano é 1988. Então, eu tenho as 3 funções que me dão as 3 informações separadas, tá vendo? Esse dayname aqui, ele te dá o dia, mas em inglês. O mês também, em inglês. Aqui é a semana do ano. Semana do ano é essa aqui, ó, Week of Year. Year eu já mostrei. Dá para pegar a hora também, se você tiver um campo date time, hora, minuto, segundo, microsegundo. Agora, tem as funções aqui que são importantes. Essas são importantíssimas. Olha só, não que as outras não sejam, todas são importantes, né? Mas veja bem, eu tenho a função date, add, que, olhando assim, dá para entender que é date, a gente está trabalhando com datas, e add é adição. E tem o date underline sub, ou seja, subtração com datas e somatório com datas. E aqui eu tenho quais os parâmetros eu posso usar. Então, o que eu posso fazer com isso aqui, gente? Eu posso falar assim, ó, tal data mais 3 meses, tal data mais 500 dias, tal data mais 300 horas, tal data menos 6 anos. Entendeu? Todas essas contas de somar e subtrair com datas, eu posso usar essas 2 funções. Então, vamos aplicar isso na prática. Eu tenho a data de nascimento. Então, eu vou fazer uma soma com ela. Date, underline, add. Bom, quais são os parâmetros do date add? A data, o intervalo, o tipo e a expressão. Então, vamos entender. Primeiro, vamos colocar a data. A data que eu quero fazer contas com ela é a data de nascimento do cliente. Vírgula, essa vírgula está aqui, ó, data, vírgula. Essa palavra intervalo, ela é fixa. E aí, agora, eu falo o que e quanto. Desculpa, é o quanto do que. Então, eu quero adicionar na data de nascimento. Lembrando que não muda a informação no banco de dados. O software de banco de dados pega a data de nascimento que está gravada dentro do banco de dados, faz essa conta e me devolve, mas dentro do banco de dados nada mudou. Tá? Então, ele vai adicionar. Qual que é a data de nascimento? Eu quero somar o intervalo de 23 o quê? Meses. Pronto. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, se eu pegar a data de nascimento... Deixa eu pôr o nome da criança aqui para ficar mais fácil para mim falar aqui. Eu falo o nome da criança e fica mais fácil de explicar. Então, vamos lá. Zeca da Silva. O Zeca da Silva, a data de nascimento dele dentro do banco de dados está 23 de fevereiro de 1988. Então, o que eu pedi para o software de banco de dados com esse date add aqui, ó? Eu quero a data de nascimento somando, porque add é somar, somando 23 meses. Então, se eu pegar a data de nascimento do Zeca da Silva, que é 23 de fevereiro de 1988, e somar 23 meses, vai dar o dia 23 de janeiro de 1990. Se eu pegar a data de nascimento da Maria Doidona, que é 12 de 12 de 1977, e somar 23 meses, vai dar 12 de 11 de 1979.
Então, eu posso somar 23 meses, posso somar 8.352 dias, então, dias é day. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a data de nascimento, somando um intervalo de 8.452 dias. Vamos ver o que dá isso. Ah lá, o Zeca da Silva, que nasceu em 23 de fevereiro de 1988, se somar 8.452 dias, vai dar 15/4 de 2011. Então, olha que interessante essas funções, porque permite você fazer cálculos que, a princípio, podem ser complicados se você tiver que escrever os algoritmos, e você não tem que escrever algoritmo nenhum, simplesmente usando a função aqui, o próprio software de banco de dados vai fazer essa conta para você. Isso é muito legal. E aí, aqui, ó, eu estou colocando dias, já coloquei meses, mas se você olhar aqui no manual, ó, eu posso fazer com isso aqui, ó, posso somar tantos segundos, posso somar minutos, horas, dias, meses, anos, e aí vai, ó. Tem opção que não acaba mais. Ah, eu quero somar 1 milhão, 1, 2, 3, 1 milhão de segundos. Então, eu vou pegar a data de nascimento do cliente e somar 1 milhão de segundos. O que dá isso aqui? Ah lá, o cliente que nasceu, o Zeca da Silva, Opa, só um minutinho, pessoal, por favor. Eu, hein? Alarme falso. Então, vamos lá. Eu peguei aqui a data de nascimento, 23 de fevereiro de 1988, e somei 1 milhão de segundos. Onde eu fui parar? 5 de março de 1998, às 13h46h40. Com a soma de 1 milhão de segundos. Tá vendo? E aí, é o que eu falei para vocês. Aqui, ó, eu já fiz com dias, com meses, agora eu fiz com segundos. Então, você pode usar qualquer parâmetro que você quiser ali. E além da função de adicionar, eu tenho a função de subtrair. Deixa eu deixar isso aqui só em intervalo de 50 dias mesmo. Agora eu vou fazer um de subtração, que é o date, underline, sub, com a mesma lógica, nascimento, vírgula, intervalo, por 50 dias também. Então, olha só esse exemplo aqui agora. Eu tenho a data de nascimento do cliente e 50 dias depois e 50 dias antes. Então, vamos ver o que dá isso aqui. Ó, Zeca da Silva nasceu 23 de fevereiro de 1988, 50 dias antes, 50 dias depois é 13 de abril de 88 e 50 dias antes, 4 de janeiro de 88. Tudo bem? Entenderam essas duas funções? Soma e subtração com datas? Sim, sim. Essa é muito importante, porque lá tem muito exercício que fala assim, ó, eu quero todos os clientes com mais de 30 anos de idade. Como é que eu sei se o cara tem mais de 30 anos de idade? Então, essas duas funções ajudam muito nesse tipo de exercício. E a lógica seria, eu pego a data de hoje, subtraio 30 anos, eu chego exatamente a 30 anos atrás. Se o cara tem mais de 30, a data de nascimento dele é anterior a essa data que eu encontrei. Quando chegar o momento, nós vamos fazer vários exercícios desse tipo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui nas funções de data e hora. Essa função dateDiff aqui também é interessante. Ela te dá a diferença entre duas datas. Essa aqui converte uma data para dias. Isso aqui depois vocês vão estudar com calma. E aí, se você fizer como eu estou pedindo, pegar cada exemplo desse aqui do manual, ler, tentar entender, pegar o comando, vai lá e testa, faz os testes que te vier à cabeça.
Testa tudo que vier na cabeça para você conferir o que acontece. Aí não tem erro. Você vai aprender e vai ter muita facilidade para fazer os exercícios da disciplina. Essa função aqui também ela é muito interessante, ó. Date format. Como o próprio nome da função diz, ela vai formatar a data. E aí, para isso, você tem o que eu poderia chamar de coringas. %M, %W, %D, %Y, %Y maiúsculo, %Y minúsculo. O que significam esses coringas? Você usa na máscara do formato que você quer. Então, a função é dateFormat com 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a data e o segundo parâmetro é o formato que você quer. Então... O formato seria esse specifier aí, professor? Os coringas, o senhor falou? Esse %, MI, %. Isso, exatamente. Eu chamei de coringas, né? Seria uma espécie de coringas. Mas, por exemplo, ó, quer ver? Deixa eu apagar um pouco isso aqui. Então, eu vou fazer um date, underline, format. O primeiro parâmetro é a data, que é a data de nascimento. E aqui, entre aspas, eu vou colocar o formato que eu quero para essa data. Vocês perceberam que o formato padrão, que fica lá dentro do banco de dados, é o ano, tracinho, mês, tracinho, dia. Esse é o formato padrão. Ah, mas eu quero mudar. Eu quero colocar primeiro o mês. Então, qual que é o parâmetro do mês? Aqui, ó. Aqui, se eu colocar %M, ele coloca... Vou pôr só %M para vocês perceberem o que acontece. %M maiúsculo. Vou executar. Veja que ele coloca só o nome do mês em inglês, ó. Tá vendo? 02, fevereiro. 12, dezembro. Tá? E assim sucessivamente, mas você pode combinar. Ah, eu quero, vou pegar aqui, ó. Se eu colocar o Y maiúsculo, é o ano com 4 dígitos. Se eu colocar o Y minúsculo, é o ano com 2 dígitos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o D maiúsculo, que é o dia. Vou colocar barra. Vou colocar o M, que é o mês. Opa, %M minúsculo de mês, barra %Y. Então, ó, olha o formato que ele vai vir agora, ó. Esse D maiúsculo aqui não deu certo, não. Ficou esquisito. Ficou nesse formato aí, ó. Eu vou colocar minúsculo agora, o D minúsculo. D minúsculo. Ó, veja que eu formatei a data no padrão que a gente usa aqui no Brasil, que é dia, mês e ano. E eu pus a barra. Mas do mesmo jeito que eu pus a barra, eu poderia colocar, sei lá, a vírgula. Olha lá, vamos executar. Aí ficou dia, vírgula, mês, vírgula, ano. Tá vendo? Então, você formata a data do jeito que você quiser. O que mais que tem aqui? Tem tudo que você pensar aqui, ó. Quando for data e hora, você usa esses, eu chamei de coringas, né? Seriam esses caras aqui, ó. Y, X. Tá vendo? Você tem o dia do mês com 2 dígitos, dia dos meses com 1 dígito só. Mesma coisa com o mês. Então, você faz a formatação do jeito que você quiser. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, ó, um espaço, outro espaço, vou colocar o mês de novo e vou colocar o dia de novo. Olha lá que doido que ficou. Ficou dia, mês, ano, mês, dia. Tá vendo? Então, você consegue pegar uma data, ou date ou date time, e organizar do jeito que você quiser. Você faz a formatação colocando aquela informação do jeito que você achar interessante. Esse date format aqui também ele é bem simpático e muito utilizado. Bom, eu vou deixar o restante aí para que vocês deem uma estudada com mais calma e com mais carinho. Tem algumas funções como essas aqui, ó, que serve para você pegar a hora do sistema. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, eu tenho uma... Vou pegar aqui, ó. Tem uma função, que é a função now, tem a função current date, tem a função current time, e aí tem esses... Aí não é função, né? São constantes.
Opa, será que eu fiz errado, hein? Eu acho que é função. Deixa eu executar para descobrir. Não, funcionou, é. A função, quando é função, tem abre e fecha parênteses. A função now pegou lá no servidor onde está rodando esse banco de dados a data e a hora. Agora, né? Então, ficou aqui. Agora são 14h47 e 3 segundos. Hoje é dia 26/10/21. Aqui ele pega só a data atual e aqui ele pega só a hora atual. Então, são funções e constantes que trazem essa informação lá do servidor. Lembrando que essa informação vem sempre lá do servidor, nunca da sua máquina, tá? Porque quem está processando esse comando aqui é o software de banco de dados que está lá no data center. E aí tem mais um monte de coisinha aqui para vocês depois olharem com calma. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nossa, o banco de dados é bem mais complexo do que eu pensava. Rapaz, isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem mais... Tranquilo. Tem muita diversão para a gente brincar daqui até março. E o mais legal é que a cada semana que passa, vocês vão começar a perceber o poder que você tem na sua mão, aprendendo esses recursos, essas funcionalidades. Porque, gente, o segredo da brincadeira é o seguinte: quanto mais você estudar isso aqui, quanto mais craque você fica nisso aqui, menos dor de cabeça você tem no seu algoritmo lá. Porque, veja bem, se você consegue construir um comando com 2, 3, 4 linhas em SQL para o software de banco de dados, devolver para o seu algoritmo as informações já mastigadinha, organizadinha, do jeito que você precisa, menos você tem que sofrer no algoritmo para formatar ou organizar as informações que você precisa dentro do algoritmo. Vamos um exemplo prático. Você chega no terminal do caixa eletrônico lá do banco e pede um extrato. O extrato é aquele papelzinho que você vê lá os seus dados, o que caiu na conta, quanto que você... Né? Ou seja, os últimos lançamentos na sua conta corrente. Isso dentro do banco de dados pode estar de um jeito completamente espalhado e registrado de um jeito. E o algoritmo do caixa eletrônico tem que buscar isso lá dentro do banco de dados e pôr naquele formato de extrato, que é o formato que você entende, que é o formato que você já está habituado. Então, veja bem, se o cara que fez o algoritmo do caixa eletrônico e conhece muito de banco de dados, ele manda um comando de consulta para o banco de dados para os dados já virem de um jeito facinho para o algoritmo só organizar e formatar e mandar imprimir aquele extrato. Entendeu? Então, se o algoritmo do caixa eletrônico for bem inteligente, as informações já vão vir lá do banco de dados praticamente prontas para o algoritmo dar só o acabamento final e botar no papel e sair e cuspir para fora da máquina lá para o correntista que pediu aquele extrato. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não. Bom, então lembrando que, como de praxe, a nossa aula ela é oficialmente de 1h30 da tarde até às 5h10 da tarde, mas vocês já estão habituados, vocês já sabem que sempre eu vou com as explicações, as demonstrações até no máximo por volta de 15 horas, porque eu sempre gosto de deixar a segunda metade do período da tarde para que você possa agora continuar os seus estudos aí até 5 e pouco, se possível, tá? Então, tudo isso que eu estou pedindo para vocês estudarem, é hora de você ir lá, fazer o seu pipi no banheiro, tomar uma aguinha, um cafezinho, sentar de novo na frente aí do computador e fazer todos esses testes que eu estou solicitando para vocês. Isso aí, eu gostaria muito que vocês fizessem, não para me agradar e não para conseguir fazer os exercícios que vai ter lá para frente, mas é para que você aprenda, porque aí na sua carreira profissional, quando você precisar desses recursos, dessas tecnologias, você aprendeu, você está craque e vai tirar de letra e fazer a implementação com sucesso dessas regras e dessas tecnologias. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida?
Não. Pessoal, então, como sempre, excelente tarde para vocês, bons estudos, qualquer dúvida, manda no zap. Abraço, até mais. Professor, obrigado. Até mais. Ok, professor. Falou, até mais. O professor, Sim? no caso, exercício mesmo só sexta-feira exercício, né, das aulas. Isso. Ah, você achei que isso aqui eu chego no exercício hoje. Não, daqui a pouquinho eu vou passar mais umas 2 semanas, a gente já começa a fazer exercício dessa disciplina. Professor, agora nós não vai usar mais o Workbank, né? Não, porque o Workbank é para fazer projeto. E projeto eu estou aqui confiante que todos vocês já conseguem fazer. Então, agora nós vamos dedicar a essa parte da utilização dos bancos de dados que estão prontos. Entendi. Ô, professor, Sim? só o senhor mandasse para mim, acho que essas portilhas que o senhor usou aí, não sei se eu paguei aqui no meu aqui. Ah, esse manual aqui, ó, eu Isso. vou mandar o link para você, vou colocar aqui no chat agora. Pronto, está aqui no chat da aula. Ok. Falou, até mais, um abraço.